Bom dia, meus irmãos. Nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas, algumas indignadas, outras em profunda tristeza pelo sentimento da incerteza daquilo que pode acontecer, outras revoltadas, outras arrefecendo mais ainda seu ódio e uma série de coisas que atormentam a mente estão ocorrendo. Eu procurei falar aqui brevemente das mais óbvias. Dentro desse quadro que nós estamos vivendo nos dias atuais, falar do assunto que eu vou falar agora não é uma coisa fácil, não somente de falar, mas também e especialmente de praticar. Qual é o assunto? Não tornar mal por mal. Eu quero me basear em Romanos, capítulo 12, versos 17 e 18. Olha o que nos diz. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não é uma coisa fácil não tornar mal por mal e ter paz com todos os homens. Seja você cristão ou não, creia em Deus ou não, seja você quem você é, religiosamente falando, ou no esoterismo, ou dessa ou daquela crença. Não importa. Isso fere demais o orgulho humano, o eu. Nós aprendemos que nós devemos nos valorizar, nós somos alguém. Isso nos é imposto pela educação psicológica, filosófica. Nós queremos, de alguma forma, sempre estar no centro das coisas. A nossa opinião deve ser a respeitada, a privilegiada, e muitas vezes nós não queremos ouvir os demais. Portanto, não é próprio do cristão de uma mesma fé tornar mal por mal. Ou simplesmente se isolar no relacionamento com outro irmão ou nos relacionamentos entre si. Ser partidários, coisas assim. Aliás, não é bom para qualquer pessoa adulta deixar de falar com determinada pessoa, não a cumprimentar, ou deixar de lhe oferecer a mão. Bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem. O que deve ser combatido é o mal e o pecado, não a pessoa. Eu posso ter amizade com alguém, contudo não ser conivente com as práticas dela. Mas isso não pode brotar em mim ódio, isolamento, afastá-la. Pelo contrário, o cristão tem por objeto, imposto por lei, desenvolver afeto e amor. Também, o crente que é fiel, ele não se compraz na roda dos escarnecedores e no caminho da maldade. Então, ele não pode ser orgulhoso de seus próprios princípios religiosos. Ele pensar que destes princípios ele prestará contas a Deus. Esta é a razão dele buscar o caminho estreito, onde ele vive,
com dignidade e humildade. O que distingue o cristão e o leva a reconhecer que entre todos ele é o menor de todos os semelhantes é a graça divina. Ele deve tudo o que ele é à graça divina, não a si mesmo. Ele não se tornou bom, ele não se tornou conhecedor das revelações divinas por si mesmo. Depende da revelação divina na pessoa do Espírito Santo. Tendo o crente recebido esse privilégio de conhecer a verdade, essa imensa graça já não deve ver com sentimentos de ódio, então, paixões e capricho, como aqueles que não temem a Deus por não terem recebido a graça divina e sem ela a capacidade de amar como a Bíblia exige, está extinta. Portanto, o cristão pode e sem dúvida tem inimigo. Porém, esse inimigo jamais pode ser originado pelas atitudes do cristão. O inimigo do cristão é aquele que é apegado ao ateísmo, à imoralidade, à mentira, à corrupção ou qualquer outra forma de pecado, desenvolva na sua mente aí. Com isso eu quero concluir dizendo que o cristão deve viver segundo os princípios bíblicos. Eu vou dizer mais. Hoje ouvi uma discussão de dois falsos profetas. Um falando de escatologia e o outro falando, os dois discutindo palavras hebraicas lá. Dois falsos profetas. Um falando uma imensidão de asneiras sobre escatologia e o outro dizendo que a Bíblia não é a verdade, ela contém a verdade. Olha, se ela não é a verdade, ela tem dúvidas, então qual texto é a verdade para mim que está na Bíblia? Só falso profeta fala isso. O pior é que ele falou em relação à criação de uma maneira toda distorcida, dizendo que ali a redação foi mal feita e não sei o quê. Ora, ele só pode estar contra Deus e difamando aquilo que está na Bíblia. Então, os princípios bíblicos, e o principal deles é o amor. Ele deve amar o próximo como a si mesmo, seja esse próximo quem for. Ele é teu semelhante. Lembre-se que na tua origem, você, se agora tem Cristo, tem a salvação, você era igual. Você era pecador, separado e inimigo de Deus. Pela graça, Deus reconciliou na mediação de Cristo você com Ele mesmo. Então, esta é uma tarefa, não tornar mal por mal, por si só difícil, mas não impossível. Quando ele tem Jesus e anda nesses princípios, ditados por Jesus nesta palavra, e em sua lei, nesses princípios, ele medita de dia e de noite, ele aprende, apreende e pratica diariamente. E o amor, diz Jesus, que dele depende todas as coisas, a lei, os profetas, a tua paz, tudo. A tendência das pessoas em dias como os que estamos vivendo é indignação, é dúvida, é medo. É uma coisa quase que difícil de explicar. Isso tudo leva a tomar partido dessa ou daquela, deste ou daquela opinião, a ter alguns simpatizantes com a sua opinião, outros não. Isso leva prontamente a julgar e a se tornar inimigo deste ou daquele governo, deste ou daquele político, deste ou daquele colega, de irmãos, por opiniões não concomitantes com a sua opinião pessoal.
Saiba que a única verdade está em Cristo, não é em você, não são nas opiniões, nos segmentos políticos, filosóficos, ideológicos que estão surgindo, naquilo, se o vírus foi provocado em laboratório, se veio de um animal. Para que vamos ficar nos preocupando com isso? Lembre-se que no vídeo anterior nós falamos sobre a rosa de Sarão. Lembre-se que você é uma pétala dessa rosa. Essa bela flor que nós citamos lá, que vive neste mundo de trevas, ela tem você como uma pétala que a forma. Você é membro da Igreja de Cristo. Então, se você observar o desenvolvimento da rosa, desde quando ela começa a brotar e o seu desenvolvimento até quando ela morre, quando uma pétala cai e começa a cair, ela começa a perder a formosura. Perceba isso. E você, essa pétala que está caindo, provocando ou tirando a beleza completa desta rosa chamada igreja nos dias atuais? Ou seja, aquela bela flor chamada igreja em que você está inserido como pétala, como membro, vive no meio das trevas em que o mundo está inserido. A pergunta é: você faz parte das trevas como cristão? Ou você vive como a luz no meio das trevas como cristão? Qual o seu posicionamento nesse dia? Você está discutindo as coisas politicamente, ideologicamente, filosoficamente? Você está discutindo estes assuntos, né, de forma generalizada, não sabe qual opinião você vai aceitar? Se você só tem que aceitar uma opinião, a verdade de Cristo. Só isso. O que está ocorrendo no mundo está profetizado na palavra. Esta é a verdade. E a palavra diz que nestes acontecimentos, no desenrolar da história, dentro de toda este mecanismo da história que Deus determinou, nós somos a luz do mundo. E mesmo sendo luz, nós somos perseguidos para que essa luz se apague. Isso nos traz aflições. Por isso Jesus diz em João 16:33, no mundo passais por aflições. Não nego que eu estou passando por aflições. Não nego que eu também fico preocupado nestes dias. Mas eu tenho que me posicionar com Deus. A minha vitória, a minha paz, a tua vitória, a tua paz, que excede todo entendimento, está em Cristo Jesus. Pense nisso. Deus te abençoe.